A África tem hoje uma população de 1 bilhão 200 milhões de habitantes. E se o atual crescimento demográfico de 2,6% se mantiver, a população do continente poderá duplicar em 35 anos e uma pessoa sobre 4 no mundo será africana. Esta situação constitui uma preocupação para a região, onde o crescimento econômico registrado nos últimos anos leva tempo para beneficiar o bem-estar da população por causa da pressão econômica. Os esforços das autoridades não são notados pela população. Podem ser muitos, mas a população não os nota. Portanto, eu acho que a melhor maneira de fazer face a este fenómeno é cuidar realmente da questão do crescimento demográfico, o que permitirá melhorar a cobertura dos serviços, mas também da qualidade dos serviços. Estou a falar ao setor público, mas o mesmo fenómeno aplica-se também aos indivíduos, às comunidades e às famílias. Portanto, eu acho que o efeito do forte crescimento demográfico sobre o bem-estar da população, até mesmo dos equilíbrios a nível das comunidades, da paz, da segurança e da estabilidade, é muitas vezes subestimado. A África avança num ritmo muito mais lento do que o seu potencial lhe permitiria por causa do número e das capacidades não exploradas da juventude, que constitui 60% dos desempregados do continente. 47% dos africanos têm menos de 18 anos e o rácio da dependência em África é de 73 crianças para 100 pessoas ativas, o dobro da média mundial. Mas a queda nas taxas de natalidade e o aumento da população com a idade de trabalhar nos próximos anos poderão oferecer uma oportunidade para aproveitar o dividendo demográfico. É, aliás, o tema desenvolvido durante a 28ª Cimeira da União Africana, que acaba de ter lugar em Addis Abeba. A África tem uma população essencialmente jovem. Por exemplo, no Níger, 75% da população tem menos de 25 anos e isso constitui a maioria da população. Portanto, é normal que a União Africana tenha escolhido o tema para a Cimeira, pois a juventude é o motor do desenvolvimento econômico e social. A juventude é o futuro do continente. Se não tivermos boas políticas, a transição demográfica não vai transformar-se em dividendo demográfico. O melhor exemplo que tenho para dar é o caso da Tunísia, onde a transição demográfica começou há muito tempo, onde o tamanho das famílias diminuiu, mas não houve dividendo demográfico porque houve problemas graves de emprego. E a Primavera Árabe não começou nesse país por acaso, e a volta das questões de emprego. Si le printemps arabe a commencé dans ce pays autour des questions d'emploi. Com o objetivo de consagrar de maneira eficaz o ano de 2017 ao tema Aproveitar plenamente o dividendo demográfico em África, investindo nos jovens, a Comissão da União Africana definiu um roteiro para a realização do dividendo demográfico no continente. O Fórum dos Parlamentares Africanos para a População e o Desenvolvimento acaba de se reunir em Addis Abeba, na Etiópia, a fim de se comprometer em apoiar esta agenda continental nos seus respectivos países. Apresentaram assim o seu plano de ação para 2017, que deverá guiar os esforços nacionais a fim de melhorar as condições de vida da população, nomeadamente nos setores da saúde, da educação e do acesso ao emprego. O Fórum dos Parlamentares visa tornar uma realidade as palavras dos chefes de Estado, por exemplo, sobre a Declaração de Abuja, referente aos 15% do orçamento dedicado à saúde. O Fórum dos Parlamentares gostaria também de ratificar todas as leis que os nossos chefes de Estado comprometeram-se em respeitar. Também, enquanto parlamentares, gostaríamos de tornar os chefes de Estado responsáveis pelos compromissos que tomaram e, sobretudo, tentar eliminar todas as leis que não estão em conformidade com estes compromissos. E o mais importante é realmente aumentar a parte do orçamento consagrada à saúde. Para alcançar os alvos do continente, é essencial garantir um acesso livre ao planeamento familiar das mulheres e das meninas, a fim de lhes permitirem ter partos sem risco, mas, sobretudo, decidir
quando e com que frequência ter filhos. Para aproveitar o papel central do planeamento familiar na Estratégia Africana de Desenvolvimento Sustentável, o NFPA, Fundo da População das Nações Unidas, e o DFID, Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional, organizaram uma mesa redonda na capital da Etiópia para aumentar o nível do planeamento familiar em África. O encontro devia também reforçar o compromisso que consiste em alcançar 120 milhões de mulheres com contraceptivos modernos no horizonte de 2020, através do programa FP 2020. When I visit a country and I'm talking to that country about family planning programs. Quando visito um país, ao lhes falar de programas de planeamento familiar, e a primeira pergunta que lhes faço é: será que têm um orçamento destinado ao planeamento familiar? Caso não tenham, comecem agora a definir um. Enquanto africanos, nós não podemos e nem devemos esperar que os outros paguem pelo planeamento familiar e pelos serviços essenciais da mulher e das meninas. Trata-se de serviços essenciais para as pessoas. Eu vou propor para começarmos a insistir que o governo pague os serviços para salvar a vida das nossas mulheres e das nossas filhas. A maior ameaça para a realização do dividendo é a falta de investimentos. Se não investirem, não obterão nenhum ganho. Há investimentos específicos que devem ser feitos. Educação, 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 especialmente para as meninas. A contracepção e o planeamento familiar, os serviços de saúde, o empreendedorismo, a formação profissional, o acesso ao crédito para os iniciantes, a fim que possam arrancar a sua pequena e média empresa, entre outros. Durante o evento, o NFPA convidou os jornalistas africanos presentes na capital da Etiópia para um encontro a fim de difundir a ideia de dividendo demográfico. O objetivo é melhorar a apropriação por parte das populações da ideia e do compromisso político em relação a esta nova abordagem das questões de desenvolvimento. Il faut vulgariser le concept de dividende demográfico, c'est encore trop académique. A expressão dividendo demográfico ainda é muito académica. É preciso descomplicar a mensagem para que todos tenham acesso a ela. Achamos que vocês, atores da imprensa, têm um papel a desempenhar nisso. Não devem escrever sempre dividendo demográfico, pois as pessoas não compreendem isso. Mas podem simplificar a mensagem, a fim que as populações saibam o que os nossos governos decidiram fazer. Dessa forma, a população vai apropriar-se disso e querer participar no processo de realização do dividendo demográfico. Trata-se apenas de investir nas questões de planeamento familiar, nas questões dos jovens, nomeadamente o emprego dos jovens. Mas para investir no emprego dos jovens, temos de implementar políticas que já estão implementadas. As políticas econômicas, as políticas implementadas devem ser aplicadas. É verdade que as aplicamos, mas o fato de haver um crescimento demográfico, como disse o meu colega e amigo do NFPA, o Sr. Mungom, isso dificulta os esforços dos governantes. Portanto, como lidar com este forte crescimento demográfico que está muito acelerado em relação ao crescimento econômico? Que é tão rápido para a croissance économique. Durante muito tempo, consideramos o dividendo demográfico como sendo uma ideia nova e nós, jornalistas, não tínhamos beneficiado da utilização necessária em relação a esta abordagem de dividendo demográfico, que se mostrou ser uma excelente abordagem quando for aplicada a nível dos diferentes países de África. Isso vai permitir controlar as populações, mas, sobretudo, permitir oferecer uma educação de qualidade às nossas diferentes populações. Portanto, trata-se de uma excelente iniciativa do NFPA, o fato de convidar os jornalistas da África Ocidental e do Centro a Addis Abeba a fim de falar do dividendo demográfico. Tanto mais quando sabemos que o tema é o tema da União Africana para 2017. On pense que c'est une bonne initiative. Other people said we focus on peace and security. As pessoas acham que nós nos concentramos na paz e segurança, na redução da pobreza. Mas se repararem, o dividendo demográfico é a fonte de tudo isso. Por isso, num continente jovem como a África, há problemas ligados à migração, ao desemprego, à paz e segurança, tal como o terrorismo, por exemplo. Portanto, é preciso guiar os jornalistas e lhes explicar o que é o dividendo demográfico, dando-lhes informações que poderão utilizar no seu trabalho, o que seria muito importante, pois não se trata apenas de um termo a ser utilizado sem explicações.
No final das intervenções de defesa, o roteiro da União Africana para a realização do dividendo demográfico foi confiado de uma maneira simbólica aos chefes de Estado e de Governo da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. Na presença de António Guterres, o novo secretário-geral das Nações Unidas, os dirigentes africanos confirmaram o seu compromisso em trabalhar para o aproveitamento do dividendo demográfico. A União Africana não poderá justificar a sua existência se as suas ações não produzirem nenhum impacto nas condições de vida da população, nomeadamente nas camadas mais vulneráveis. Gostei muito do nosso tema de 2017, aproveitar o dividendo demográfico investindo na juventude. Esse tema que chega mesmo a calhar mexe com todo o mundo. Portanto, nós, os políticos que estamos nas esferas de decisão, os atores econômicos e outros investidores, devemos passar a ter mais imaginação, a fim de tomar as decisões e mobilizar os investimentos necessários a favor da nossa juventude. Caso contrário, seremos as principais vítimas desta bomba social que piora a cada dia. Por meio do roteiro, os chefes de Estado africanos demonstraram o seu desejo de cuidarem da questão do desenvolvimento sustentável de modo inclusivo e plurissectorial. Serão responsáveis pela concretização desta ambição, consagrando os fundos necessários aos 4 pilares do roteiro, a saber, o emprego e o empreendedorismo, a educação e desenvolvimento de competências, a saúde e o bem-estar e os direitos, a governação e a autonomia dos jovens.